Olá amigos, tudo bom? Bem pessoal, hoje mais uma vez eu trago à tona aqui um assunto bastante polêmico, eu diria. Vou falar nada mais, nada menos, mais uma vez sobre algumas ideias do Adventismo do sétimo dia. Desta vez vou falar sobre amálgama. O que vem a ser amálgama ou amálgama, seja lá como se pronuncia essa palavra. Na verdade, esse termo corresponde à junção ou fusão de alguma coisa com outra coisa qualquer. E o que tem a ver esse termo com o Adventismo do sétimo dia? Bom, eu vou dizer para você em poucas palavras. Vou deixar aí uma pequena leitura de um site que depois eu vou deixar na descrição também para vocês viajarem por ele. E, claro, vocês vão saber mais ou menos as ideias que eu quero passar. Vamos a ele. Bem pessoal, olha só que coisa mais interessante que eu achei aqui num site, que depois eu pretendo deixar aí na barra de descrição para vocês lerem com maior atenção, com maior carinho, com maior cuidado, tá bom? Tá falando sobre amálgama. O que vem ser amálgama? Vamos ver o que quer dizer amálgama. Quer dizer a mistura entre homens e animais. Mas será? Aí traz aqui um texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que diz: porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Descrevendo um grande pecado, a senhora White relatou: mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda a parte. Aqui está a citação desse livro, aqui, Spiritual Grievance, volume 3, na página 64, datado do ano de 1864. Aí, um pouco mais abaixo, continua assim: toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes da amálgama, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies de animais em certas raças de homens. Segundo Spiritual Grievance, volume 3, página 75, de 1864. Aí a matéria aqui vai longe, a visão apologética e tudo mais, e a conclusão. Vou deixar na descrição, depois vocês leem aí com maior carinho, com maior atenção, o que vem a ser essas ideias propostas pela profetisa do Adventismo. Então, amigos, vocês viram o que quer dizer isso? Esse termo e como ele é usado pela senhora Ellen White, que é a profetisa do Adventismo. Pois bem, como se não bastasse, mais uma vez, meus amigos, eu estava ali navegando pelo YouTube e dei de cara com perguntas e respostas feitas ao nosso tão querido e estimado arqueólogo dos adventistas, que é o professor Rodrigo Silva. Como eu já disse em outros vídeos, eu gosto muito dos vídeos dele, eu aprendo bastante, mas tem coisas que eu não consigo encaixar. Minha capacidade racional ou é muito lenta, ou sinceramente faltam aí dados para que eu possa aceitar essas informações que ele traz à tona. Pasmem vocês, amigos, como se não bastasse o que eu já li a princípio sobre a senhora White, falando o que quer dizer essa junção de seres humanos com outros animais que supostamente deu origem a seres que Deus não aprovou, e por isso ele arrebentou com tudo no dilúvio, e só sobreviveram aqueles animais que ele queria que sobrevivesse, juntamente com a família de Noé. Vocês sabiam que o nosso tão estimado arqueólogo
ele traz aí alguns dados complementares sobre essas informações, respondendo a uma pergunta de um espectador que estava na palestra que ele estava dando. Pois bem, o que ele respondeu? Ele disse que dinossauros, mais precisamente ali, ele usa como exemplo o Tiranossauro Rex, que é totalmente desproporcional. Talvez ele possa ser uma junção de homens com qualquer outra coisa qualquer. E para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou deixar o trechinho dessa resposta que ele deu a esse espectador nesta palestra em que ele ministrava. Vocês ouçam com atenção e tirem suas próprias conclusões, tá bom? Então fiquem aí com a resposta do professor Rodrigo Silva, deixando claro para vocês, meus amigos, vocês não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá ok? Se inscrevam-se no canal, dá aquele joinha e compartilhem com seus amigos este vídeo, tá ok? Então aqui me despeço, fiquem com a resposta, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Se for coisa simples, eu posso responder. Deus criou os dinossauros ou não? Existem várias teorias. Repito que eu não sou paleontólogo. Agora eu não estou falando com uma autoridade. Uma das teorias que é a que mais como é que eu digo? Mais me impressiona, mais eu aceito, mais me convence, é a seguinte. A Ellen White diz que o que Deus não criou não entrou na arca. Então havia coisas vivas que Deus não havia criado. Satanás não pode criar nada ex nihilo. Satanás não pode criar vida de não vida. Mas Satanás pode, a partir de algo vivo, criar coisas modificadas. Compreenderam? Satanás pode modificar a natureza. Os dinossauros, e a Sr. White diz no livro Spiritual Gifts, que se houve pecado acima de todo o outro pelo qual Deus trouxe o dilúvio da humanidade, esse pecado foi the amalgamation between beasts and men. A amalgamação entre homens e animais. O problema é que, como o texto do inglês antigo está redigido, pode dar a entender que ele modificou até as pessoas também, pré-diluvianas, e aquilo foi a gota para Deus trazer o dilúvio. Disso posto, alguns dinossauros não parecem ter simetria. Não fiquem impressionados com filmes como Jurassic Park, porque, por exemplo, o Tiranossauro Rex, o T-Rex, ele não corria como no filme do Jurassic Park. Ele não tinha simetria. O Tiranossauro Rex, pelo que eles fazem dos esqueletos, ele arrastava. Ele não tinha condição de correr com aquele rabo, aqueles braços atrofiados, ele não tinha equilíbrio. Ele se arrastava. Ele não era um predador. O Tiranossauro Rex era um carniceiro. Não no sentido hispano. Deixa-me explicar. Carniceiro, em espanhol, tem esse sentido. Açougueiro. Como que eu posso explicar que não seja um predador, pelo que... Não era carnívoro, pero solo comía lo que... Déjame explicar. Los dinossauros... Carroñero. El dinossauro Tiranossauro Rex era um carroñero. Agora quedou fácil de entender? Então ele comia restos de caça deixados por outros predadores, como urubu, como corvo, tá certo? Não tinha simetria. O cérebro era muito pequeno para o tamanho da massa craniana, os bracinhos pela caixa craniana, os braços muito pequenos e atrofiados. Esses animais parecem ser mais resultado de modificação genética do que produto da natureza original. Como, por exemplo, aquele cachorro Doberman. O Doberman é fruto de cruzamento genético. Por isso que o Doberman é um cachorro difícil de ser adestrado e é um cachorro que sofre constantes hemorragias e dor de cabeça. Ele tem cefaleia, porque o cérebro do Doberman é muito grande para a caixa craniana dele. Então os dinossauros também têm essa aparência de serem animais não simétricos, animais que são mais frutos de mistura genética do que da natureza. Disto posto, é possível supor que antediluvianos fizeram cruzamentos genéticos que geraram criaturas
estranhos e por isso não foram preservados na arca e morreram no dilúvio. Mas esta é uma teoria. E eu não sou um paleontólogo, eu não tenho que ser humilde